Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá, Ronaldo Coutinho. Temos diversos vídeos, pessoal, aproveitar, aqui estão os últimos, para dar o like, compartilhar, e aqui os canais parceiros. E tem o Instagram clima.terra. Vamos agora aqui, tem o pessoal pode ajudar no canal, né? Ronaldo Coutinho no YouTube, tem aqui o Valeu, ou então aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece muito. Segue no nosso GPS Agrícola, pode ser comprado com desconto, é só avisar que vira propaganda aqui no canal do Tempo, onde o pessoal pode comprar. E é da atuação na América Latina, Santa Catarina e América Latina. Propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colono e motorista, siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, tens o apoio da Segna GPS. Parabéns, colono e motorista, na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce. Aquele abraço da Segna GPS, o melhor GPS. Então vamos aqui. Em relação à rodada passada, ele melhorou esse lado aqui, ó, diminuiu a anomalia negativa, mas também por quê? Por causa do que começa a diminuir o volume médio da chuva, então naturalmente a anomalia também diminui. Mas continua com chuva irregular e abaixo do normal no Acre, aqui no Amazonas, aqui no Rondônia, sul do Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e boa parte do Mato Grosso do Sul. Melhorou aqui, ó, lá da parte centro-sul e todo o leste e sudeste do Mato Grosso do Sul. Nessa região aqui deu uma melhorada em relação à vez passada. E também aqui no estado de São Paulo. Não é uma maravilha, mas porque já estamos pegando uma parte de abril, diminui naturalmente a chuva, não é aquela Brastemp, mas já ajuda. Melhor que seja de normal acima do que normal abaixo, ainda mais no período que naturalmente diminui a chuva. Aqui preocupa o andamento do milho safrinha, aqui também no Mato Grosso, por causa da diminuição da chuva, que já não está muito boa, está muito irregular em todo o Mato Grosso. Melhorou um pouquinho aqui, ó, no norte, nordeste e leste do Tocantins, aqui um pouquinho no sul, mas diminuiu também. E aqui no oeste da Bahia é o normal agora começar a reduzir a chuva. No nordeste mais ou menos manteve uma situação boa. Toda essa parte aqui da Bahia de normal acima da média, e principalmente aqui o Piauí, a região ali do Pernambuco, a Cealba e pegando também a Paraíba. Então o Nordeste está numa situação melhor, um pouquinho aqui só no oeste da Bahia, que é o normal. Centro-Norte de Minas, normal, de normal abaixo, acima, um pouco abaixo, um pouco acima da média. Já é baixo também a média nessa época do ano. Aqui no Espírito Santo, situação semelhante, de normal abaixo, ficando acima aqui de Vitória em direção ao Rio. No Rio de Janeiro, mais ou menos dentro do padrão, um pouquinho acima da média no norte. Minas também. Na parte sul da região de Minas, fica abaixo da média, e parte do Triângulo Mineiro, da parte do café também. Essa parte oeste um pouquinho acima. No geral, Minas Gerais fica mais ou menos um pouco abaixo, um pouco acima, mais ou menos dentro do padrão dessa época do ano. E melhora mesmo aqui no sul, continua indicando aqui, ó, chuva acima do normal no sul. Como está seco essa semana, vai começar a vir a chuva a partir dessa sexta-feira no Rio Grande do Sul, alguma coisinha em Santa Catarina, e depois vai se espalhando pelo resto do país, o resto do sul. E aqui na Argentina, muita chuva no Uruguai, muita chuva na área de produção da Argentina, sul e leste do Paraguai também, e pouca chuva no centro-norte do país, na região do Chaco. Na Argentina, nas principais áreas de produção, tem chuva. Reduz aqui na parte da cordilheira, o que é ruim, porque menos neve, e melhorou um pouquinho aqui no centro-sul do Chile. Aqui pode atrapalhar um pouquinho de nada na colheita, principalmente aqui, ó, entre Santa Fé, entre Rios, Corrientes, e também no Uruguai e no Rio Grande do Sul, onde muita chuva no Rio Grande do Sul, principalmente de agora para frente. O pessoal que está com um tempo seco, coisa assim, tem que ficar bastante atento, que provavelmente vai precisar ter paciência, que dessa sexta, sábado para frente, vamos ter um período chuvoso. Quando chega de praticamente o mês de abril, nós temos o quê? Um pouco abaixo da média, reduziu em relação ao passado, mas continua indicando abaixo da média, irregularidade na chuva, pode prejudicar o bom andamento da safrinha de milho, em relação ao bom desenvolvimento nessa fase inicial, já que a chuva está bem irregular. Torcer para que ela não seja tão irregular assim, a ponto de ficar
10, 15 dias completamente sem chuva. Mas é preocupante toda essa região aqui, porque já não é uma época que chove muito. Porém, já deve ter uma ou outra frente avançando, passando por aqui, que isso pode ajudar. Se vier uma frente fria na primeira quinzena e uma frente fria na segunda quinzena, já está de excelente tamanho, já ajudaria bastante. Aqui no sudeste, também diminui a chuva, volta a diminuir em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Norte do Paraná. Até aqui não chega a ser uma raridade, porque o mês de abril naturalmente reduz a chuva. Muita chuva aqui no Nordeste para a época do ano. Tu vê que só um pedacinho da Bahia é que fica abaixo da média. Grande parte da Bahia de normal acima na Cealba, no Pernambuco, no Piauí, também melhor aqui no Espírito Santo. Minas é que fica numa situação um pouco mais preocupante também. Então toda a área de milho, safrinha, nessa região aqui, pastagem também, é outra situação. Começa o período do risco das queimadas criminosas, então vamos ter bastante cuidado nesse sentido. E no sul, continua muita água aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai, toda a parte de produção da Argentina, Santa Catarina não tanto, e o Paraná abaixo da média. Paraguai melhora um pouquinho de nada nessa área central do país, mais no parte do sul. Na parte oeste da Argentina e a parte pacífica continua abaixo do normal, diminui um pouco aqui no sul do Chile. Na parte da temperatura, nós temos o quê? Calor agora. Boa parte dessa anomalia positiva é agora em função desse calor que está fazendo nesse miolo de março. À medida que for avançando, inclusive, já está indicando a possibilidade de um frio ali do dia 20, 21 de março para frente. Tu vê que já começa a ficar mais próximo do normal nessa área central e aqui um pouquinho abaixo, aqui por causa da chuva, não chega a ser frio, é menos calor. E aqui no sul ainda fica quente nesse período agora de março, começo de abril. Uma boa parte agora no período de março. Aqui da Argentina e Chile também. Aqui já mais próximo do normal. Começa aquelas transição, aquelas entradas de massas de ar frio, aqui agora final de março para frente, uma ou duas devem entrar, em abril também, então começa aquela oscilação. Calorão, daqui a pouco dá uma queda, depois sobe, que é normal acontecer nessa época do ano, mas pode ser um pouco mais acentuada do que o padrão. No momento, está ajudando as vendas de artigos relacionados ao calor. A partir de meados de abril, segunda metade de abril para frente, começa a ter algum frio que já começa a estimular as vendas dos artigos voltados para o frio. Então, de início, para quem tem do calor, vendendo calor, turismo, comida, roupa, ainda tem uma oportunidade de fazer as liquidações e aproveitar esse finzinho de verão. Depois começa gradualmente a adaptação para aquela mudança. Uma hora tu tens frio numa semana, daqui a pouco calor na outra, muita oscilação. A laninha está vindo muito rápida. Provavelmente a gente vai começar a sentir os efeitos do resfriamento na costa do Pacífico, provavelmente ali por final de abril, maio para frente. E aqui, quando vai chegando no mês de abril, continua ainda quente aqui nessa parte, acima da média, provavelmente na primeira quinzena, normal nessa região aqui. Alguns modelos até colocam mais frio, outros colocam mais calor, mas numa média ficaria mais ou menos a situação. Vai ficando mais próximo do normal na região sul, de normal acima da média, principalmente o oeste da região sul. Isso não quer dizer que não tenha frio, vai ter de tudo um pouco. Em anos de laninha é muito comum às vezes dar uns períodos de calor e depois aquelas mudanças bruscas. E laninha significa o quê? Pulsos de frio forte com intervalos de calor. Então os extremos, calor e frio, são bem acentuados. Claro que a gente tem muito mais intensidade no frio e com mais frequência que um ano normal. Não se compara com o ano passado, que foi quase que ausente o frio no sul do Brasil. Esse ano não, esse ano o frio vai estar presente com intervalos de calor no meio. Não é frio direto, mas vai auxiliar bastante nas vendas dos artigos relacionados ao frio, seja na parte de vestuário, na parte da gastronomia ou na parte da hotelaria, do turismo. Também aqui uma curiosidade, como a laninha tem um impacto muito grande no setor na primavera, então a primavera tende a ser fria aqui no sul do Brasil. Isso impacta principalmente o pessoal da cebola. Tem que ficar atento com as variedades em relação ao florescimento. Setembro, outubro, novembro tende a ser mais frio que o normal e geralmente com nebulosidade um pouco mais acentuada. Isso favorece o pendoamento. Então tem que ficar bem atento com a época de plantio e com a variedade a ser escolhida. Na fruticultura também ficar atento em relação à parte de manejo, ou seja, poda, se vai fazer, não vai fazer, preocupação com a geada tardia mais lá na frente, enfim, esses problemas em decorrência do que a laninha faz. Está indicando uma laninha forte a partir do final de abril, maio, junho, nesse trimestre ela já começa a atuar.
no Oceano Pacífico já começa aos poucos a mexer com o clima no mundo. Com certeza os institutos, outros órgãos vão só dizer que ela vem lá na metade do ano. Ela vem um pouco antes. A mudança vai ser bem rápida. Então, algum frio forte já pode acontecer em abril, apesar de estar indicando temperaturas acima da média, porque é normal no outono tu ter um pé no gelo, um pé na brasa, porque é uma estação de transição, é rápida. O frio começa a ficar mais frequente, com mais intensidade, à medida que a gente avança para dentro de maio, o que é bom para o setor do vestuário também. Então, aproveitar agora com as liquidações de verão para o pessoal ter a compra, aproveitar e comprar nessa época. E depois entrar a parte de inverno. E as ressacas, coisas assim, começam a aumentar aqui no nosso litoral a partir geralmente ali de final de março, abril para frente. No curto prazo, já está indicando a entrada de uma massa de ar frio ali a partir do dia 21, 22 para frente, que pode dar uma mudança brusca na temperatura. Aí a gente vai informando nos vídeos normais do dia a dia ao longo da próxima semana. Então acompanhem o nosso canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem e valorizem o nosso canal, né? E voltamos amanhã.